as mais importantes do Evangelho. É sobre a ressurreição de Jesus. Se esse fato não tivesse acontecido, não existiria Evangelho e nós não estaríamos aqui. Então, nessa noite, eu quero que você preste muito atenção no que Deus vai falar conosco nessa noite, para que nós possamos entender, de fato, a ressurreição de Jesus Cristo. Diz assim o verso de número 13. E eis que no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si sobre tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, e não o conheceram. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele fosse o Messias, que remisse a Israel. Mas agora, contudo, já é o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Verso de número 24, diz assim: e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crerem em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhe as Escrituras que deles se achava. E entraram à aldeia para onde iam, e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E acontecendo que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu, e lhes deram. Abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram uns aos outros: porventura não ardia em nós o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Aqui para você compreender a passagem que nós lemos, aqui no capítulo 24 de Lucas, o cenário aqui é o seguinte: Jesus já havia sido crucificado e morto na sexta-feira. Jesus havia sido enterrado, e esse dia aqui, ao qual se refere esses dois discípulos, era domingo. Então já se fazia 3 dias que Jesus havia sido morto, crucificado, enterrado. 3 dias. O texto, o primeiro versículo, vai dizer o seguinte. O primeiro verso que nós lemos diz assim, ó: e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios. O texto aqui está dizendo que 2 discípulos,
estavam saindo de Jerusalém. Preste atenção. 2 discípulos estavam saindo de Jerusalém e indo para uma cidade, uma aldeia, uma pequena cidade chamada Emaús. De Jerusalém a Emaús, 11 quilômetros. Era bem pertinho. Qual era o hábito das pessoas no tempo de Jesus? Qualquer pessoa que fosse viajar pelas estradas, eu sei que você deve estar pensando, 11 quilômetros é muito perto, de carro. Só que aqui os dois estão caminhando de Jerusalém para a aldeia chamada Emaús. Qual é o hábito daquele tempo? Dificilmente uma pessoa viajava sozinha. Geralmente, se viajava em grupos de pessoas ou com muitas pessoas, para evitar com que você fosse assaltado, ou também para que você tivesse ali uma conversa e o tempo passasse, para que a viagem não fosse tão trabalhosa. Esses 2 discípulos estão viajando, e eles estão batendo um papo. Que papo que os 2 estão dizendo? Sobre os últimos acontecimentos que ocorreram em Jerusalém. Aquele assunto que todo mundo falava. E qual era ele? Sobre a crucificação, sobre a morte e o sepultamento de Jesus. O verso de número 13, 14 e 15 diz que os 2, saindo de Jerusalém, estão na estrada andando e comentando sobre isso. Mas enquanto eles estão andando, o texto diz que uma terceira pessoa encosta nos 2 e faz a viagem ao lado deles. Eu e você sabemos quem é essa terceira pessoa, mas o texto diz que os 2 não sabiam que era Jesus. O texto é claro e diz o seguinte: e os 2 andavam, e Jesus andava com eles, porém, os seus olhos estiveram como que fechados e não conheceram que era Jesus. O texto deixa claro que eles não sabiam que era Jesus. Redobre sua atenção aqui. Quando Jesus encosta nos 2 discípulos, ele faz uma pergunta, porque ele observa que os 2 estão tristes. Jesus diz: por que estão tristes? E qual é o assunto que vocês conversam? Aqui eu já vejo uma coisa em Deus. Deus não é um Deus distante dos nossos sentimentos. O texto é claro dizendo que Deus se preocupa em querer saber por que eles estão tristes. Por que vocês estão tristes? Aí os 2 discípulos, olha o que eles dizem, grave bem isso que eu vou dizer. Eles dizem o seguinte: não é possível. Todo mundo em Jerusalém sabe o que aconteceu. E só o Senhor não sabe o que aconteceu? Aí Jesus pergunta: o que aconteceu? Aí os 2 discípulos relatam para Jesus, sem saber que era Jesus. E eles dizem: havia um homem em Jerusalém, e que nós achávamos que ele fosse o Messias, porque ele fez milagres, ele fez prodígios e maravilhas, e era um homem poderoso em obras. Aí eles concluem e dizem: mas nós nos enganamos, ele não pode ser o Messias que Israel esperou, porque já fazem 3 dias que ele morreu. A expectativa dos 2, até no início eles acreditaram, mas quando eles souberam que aquele a quem eles acreditaram ser o Messias havia morrido, eles disseram:
ele não é o Messias. Está morto, faz 3 dias. Olha o que diz o verso 21, ó. Esperávamos que ele fosse o Messias, mas fazem 3 dias que ele morreu. A tristeza dos 2 discípulos é por entender que o Messias havia morrido. Deixa eu lhe explicar algo aqui. Talvez você diz assim, mas o que tem a ver esse negócio de Messias estar morto? Para Israel, a ideia de um Messias era a maior ideia que a nação tinha. Deixa eu te explicar. Deus criou o primeiro homem, Adão. O homem pecou. Aí em Gênesis 3,15 o que diz? Que Deus enviaria um que teria o calcanhar ferido, mas ele esmagaria a cabeça da serpente, não é isso? Desde o comecinho da Bíblia, em Gênesis 3,15, Deus fez a promessa da vinda de um Messias. Vamos pensar aqui comigo. Os livros da Bíblia vão sendo escritos e a ideia do Messias vai sendo amadurecida em Israel. Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio, todos os livros e profetas vão vindo. Conforme a ideia do Messias vai amadurecendo, cada época fazia uma ideia de como o Messias seria. A maior expectativa do povo de Jerusalém era a chegada do Messias. 2 grandes acontecimentos mudam o imaginário da nação acerca do Messias. Redobre sua atenção. 2 cativeiros que Israel passou. No ano 722 a.C., a nação é levada para um cativeiro, assírio. E no ano 586, a nação é levada para um cativeiro babilônico. 70 anos escravos. O que isso tem a ver com a ideia de um Messias? Israel foi tão torturado pelas nações opressoras, que a ideia de um Messias agora era a seguinte: quando o Messias aparecer, diziam os judeus, ele vai arrebentar os assírios, os babilônios, todo mundo. A ideia de um Messias político e militar, que iria lutar, foi amadurecendo na nação. O texto aqui é de 2000 anos atrás. E qual era o poder que estava na época de Jesus? Os romanos. Os romanos tomavam conta da nação de Israel e cobravam pesados impostos. Então o que o povo pensava? Quando o Messias aparecer, esse Messias vai arrebentar com os romanos. Nós vamos parar de pagar imposto. Nós vamos parar de ser opressores. Chega dessa vida. A ideia de um Messias político e militar cresceu dentro da nação de Israel. Um Messias sofredor nunca fez parte do imaginário do povo. É só você ler o texto. Lembra o que Jesus disse para Pedro? Olha o que Jesus disse. Pedro, eu estou indo para Jerusalém. Eu vou morrer, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. O que Pedro falou para Jesus? Nunca eu vou deixar isso, sim. Por que Pedro não aceitou a ideia de um Jesus que morre? Porque na cabeça de Pedro, o Messias não poderia morrer. O Messias deveria lutar. O Messias deveria destruir os romanos. O Messias deveria mostrar o seu poder aqui. Quer ver uma outra ligação? Lembra os discípulos? Olha os discípulos discutindo. Quando Jesus implantar o seu reino aqui, a gente tem que ver quem é o maior. Aí, uns discípulos começaram a discutir para ver quem seria o maior no reino. E eles apelaram até para a mãe deles. Porque a mãe desses discípulos foram até Jesus dizendo o seguinte: Jesus, quando o Senhor implantar o seu reino aqui, deixe com que um dos meus filhos se assente à sua direita e o outro à sua esquerda. Porque a ideia dos discípulos era um Messias que vai guerrear,
que vai implantar um reino. E eu quero fazer parte desse reino terreno. A ideia de um Messias que iria sofrer nunca passaria pela cabeça de ninguém naquela época. E mais, a morte de Jesus aqui, ela aconteceu como morte de cruz. Cruz naquela época era visto como um símbolo de maldição. Quem era colocado numa cruz pelos romanos, era como se o poder romano tivesse dizendo o seguinte: está lá naquela cruz porque zombou de nós romanos. E o fim daqueles que zombam de nós é morte de maldição. Esses dois discípulos caminhando de Jerusalém para Emaús, tem um Messias morto, com uma das piores mortes numa cruz, então eles estão completamente sem nenhuma expectativa. Mas aí Jesus caminhando com eles, Jesus diz o seguinte: vocês demoram para entender as Escrituras, hein? Jesus falando para os dois discípulos. Porque os profetas antes de mim já disse que o Messias deveria sofrer. Só que vocês não entenderam as Escrituras. Aqui cabe um parênteses para nós. Muitas vezes estamos caminhando com Jesus, dizendo que andamos com Jesus, e em determinado momento da nossa vida a gente não consegue fazer a leitura do que estamos passando. Por quê? Porque não estudamos as Escrituras. Jesus diz para os dois discípulos: vocês não entenderam as Escrituras. Como nós vamos andar de Jerusalém a Emaús em 11 quilômetros? Então aqui vamos começar uma aula de escola dominical na estrada. E Jesus vai com os dois. E o texto diz que Jesus começa a falar sobre Moisés, os profetas. E ele vai mostrando os textos que os dois discípulos não compreenderam claramente. E Jesus vai ensinando, e o tempo passa, e os três chegam à aldeia chamada Emaús. Quando os três chegaram, o texto diz que o sol já estava se pondo, e os dois discípulos disseram: por que o Senhor está indo? Fica com a gente. O sol já está indo, nós vamos preparar aqui uma comida, e o Senhor fica com a gente. Passa essa noite aqui, e amanhã o Senhor vai embora. Jesus aceita o convite. Os três entram na casa. E quando os três entram, o texto diz que Jesus pega um pão. Preste atenção. Ele pega o pão, levanta, agradece a Deus, parte, entrega para os dois discípulos. O texto é claro em dizer que quando Jesus entrega o pão para os dois, as escamas que estavam nos olhos caem, eles olham, e diante deles, eles viram que Jesus havia ressuscitado. Olha aqui para mim. Os dois discípulos estavam andando com quem no caminho? Jesus. Mas eles não reconheceram que Jesus andava com eles. As escamas estavam lá. Jesus está pregando as Escrituras para eles. Jesus pregando. E eles ainda não reconheceram que era Jesus. Quando eles se assentaram na mesa, preste atenção, os três se assentaram na mesa, comunhão, Jesus parte o pão, entrega, as escamas caem, eles viram Jesus. Qual é a aplicação para nós nessa noite?
conhecer a Jesus estudando as Escrituras é possível? Claro. Conhecer a Jesus andando com Ele é possível? Claro. Só que nunca você vai ter clareza de quem Jesus é sozinho. Você pode entender quem Cristo é estudando e andando com Ele, mas a clareza das escamas só cai quando eu tenho comunhão com Ele, com ela. A igreja tem comunhão. Eu posso ler quantos livros eu quiser, mas vai ter um dia que eu vou sentar ali, sabe, na casa do irmão, pegar um bolo de fubá cremoso. Se quiser convidar eu e minha esposa, pode convidar, viu? Um café e a gente começa a falar das Escrituras, você aprende comigo, eu aprendo com você, e Cristo vai sendo formado em nós, através da comunhão. Cristão isolado nunca vai refletir Cristo. É impossível. Olha só o que o texto vai dizendo. Quando eles se assentam, as escamas caem e eles veem Cristo. Só que quando eles veem Jesus, rapidamente Jesus some. Agora que eu acho interessante o texto. Olha o que o texto diz. Aí um cutuca o outro. O pastor Reinaldo diz assim: nossa, agora faz sentido. A gente viu Jesus, ele não está morto, ele ressuscitou. Olha o que os dois discípulos dizem. Porventura, não ardia o nosso coração quando a gente andava com ele na estrada? O que os discípulos lembraram? Que quando eles estavam saindo de Jerusalém na estrada, embora não reconheceram que era Jesus com eles, o coração deles ardia. O coração ardia, mas eles não viram? O coração deles ardia, eles lembraram. Mas eles não reconheceram Jesus no caminho. Sabe qual é o erro da nossa geração? Coração que arde não é suficiente para ver Jesus. A gente tem um coração que arde, ou procura fazer algo para ter um coração que arde, mas a gente não está vendo Jesus. A gente vem para o culto. Aí o ministério de louvor canta as canções mais lindas, e o nosso coração arde. O pregador vem e ministra a palavra, e o nosso coração queima. Aí o pastor diz assim: vamos fazer um congresso, um evento, vamos chamar todo mundo, e enche a igreja. A gente sai daqui como o meu coração ardeu, mas a gente não está vendo Jesus. O coração nosso arde no louvor, arde na pregação, arde no evento, arde aqui ou ali, mas o nosso caráter não está sendo transformado. As pessoas não estão vendo Cristo em nós. Quando vai ser o próximo evento? Não é assim que essa geração fala? Quando vai marcar o próximo congresso? Coração que arde, mas os olhos estão fechados e ninguém está vendo quem é Jesus. Aí eles disseram assim, porventura o nosso coração não ardia? Quando eles entenderam que Jesus havia ressuscitado, eles disseram o seguinte: nós não podemos ficar com essa revelação só para nós. Agora que a gente entendeu que Jesus ressuscitou, vamos voltar para Jerusalém, e quando a gente chegar em Jerusalém, nós vamos contar para os nossos irmãos o que aconteceu com a gente.
acharam que Jesus estava morto, saindo de Jerusalém, afastando de Jerusalém, e foram para Emaús. Quando Jesus de fato se revelou a eles, agora eles saem de Emaús e vão para Jerusalém. Eu vou traduzir para vocês entenderem. Tem crentes aqui que estavam em Jerusalém, centro da vontade de Deus. Mas algo aconteceu que os olhos fecharam e começou a fazer o quê? A se distanciar de Jerusalém e ir lá para uma aldeia chamada Emaús. Mal você sabia que aquele dia e essa noite é a noite que Cristo vai tirar as nossas escamas. Para quê? Para dizer para você, é noite de levantar da cadeira de Emaús e retornar para Jerusalém, para o centro da vontade de Deus. Nós não podemos ficar com essa revelação sozinho. Então nós vamos anunciar, preste atenção, 4 princípios aqui do Evangelho. Existe uma ordem. Primeiro eles ouviram Jesus pregar. Entenderam o que Jesus pregou no caminho. Depois eles viram Jesus e depois eles foram anunciar. Ouviram, entenderam, viram e foram anunciar. Qual é o nosso erro? Não ouvimos as Escrituras, não entendemos as Escrituras, não andamos com Jesus, não vemos Jesus e já quero anunciar. Já quero fazer. Eu quero um cargo, eu quero uma consagração, eu quero isso. Não preocupa com isso, irmão. O chamado do Evangelho é ouvir, entender, ver Jesus e depois fazer algo. O maior desejo de Jesus, primeiro, sabe o que é? É transformar o nosso ser. Esse é o maior desejo. Quando eles levantaram, eles foram para Jerusalém. Aí eles chegaram lá e encontraram os 11 discípulos reunidos com eles. E eles disseram o seguinte: eu preciso contar a vocês, eles lá em Jerusalém com o resto dos discípulos. Sabe como que os discípulos estavam? Tudo trancado numa casa com medo. Por que eles estavam com medo? Porque se o mestre deles havia morrido, o próximo seriam eles. Não tem líder, não tem Messias, não tem ninguém, todo mundo trancado numa casa. Todo mundo com medo. Os 2 discípulos chegam lá e vão começar a contar o que havia acontecido. O que aconteceu no caminho de Emaús. O texto diz que quando eles chegaram lá para contar, já havia alguns discípulos que haviam relatado que havia visto Jesus ressuscitado. É aqui que eu quero transmitir a mensagem da ressurreição para você. Redobre agora a sua atenção. A ressurreição de Jesus não é um fato apenas de fé. Tipo, eu creio que Jesus ressuscitou. Não, eu não creio. Não. A ressurreição de Jesus, além de você crer ou não, é um fato que logicamente é muito mais fácil de você acreditar do que você falar que você não acredita. Preste atenção. Os discípulos disseram que Jesus havia ressuscitado. Mas aí, os soldados romanos disseram o seguinte: Jesus não ressuscitou. O corpo de Jesus foi roubado. Vamos pensar aqui. Preste atenção porque nós precisamos pensar junto.
começaram a se espalhar que Jesus não havia ressuscitado naquele tempo, que o corpo havia sido roubado. Roubado por quem? Pelos discípulos. Então vamos fazer uma coisa lógica aqui. Os soldados romanos sepultaram Jesus, colocaram uma pedra e estão fazendo o turno deles, a guarda deles. O texto diz que eles começaram a espalhar assim: enquanto os soldados estavam dormindo, os discípulos entraram lá e roubaram o corpo. Ora, vamos pensar. Se os soldados estavam dormindo, como que eles sabem que quem roubaram o corpo foram os discípulos? Que eles estão dormindo. Não tem lógica. Segunda coisa, se um soldado romano fosse pego dormindo no seu turno, era passível de morte. Os soldados morreriam. Outro detalhe. Se os discípulos estavam presos numa casa, confinados com medo, se enquanto Jesus está sendo crucificado, nenhum discípulo teve coragem de fazer nada pelo seu mestre, ninguém fez nada, ninguém brigou com um soldado romano, ninguém fez nada. Se enquanto Jesus ainda estava vivo na cruz, nenhum discípulo lutou por ele, agora os discípulos vão brigar por um corpo morto? Não faz sentido também. Outra coisa, a pedra que fechava o sepulcro, quantas toneladas tinham aquilo? Vamos raciocinar aqui comigo. Suponhamos que os discípulos chegaram lá no sepulcro, quietinho, ó, sem fazer barulho. E os soldados, suponhamos que estivessem dormindo. Aí está todos os soldados romanos dormindo, os discípulos vão lá, sem acordar os soldados, uma pedra enorme, ó, eles rolam a pedra, sem acordar os soldados, entram dentro do sepulcro. Quando um ladrão quer roubar um objeto, o que ele faz? Ele pega o objeto e sai o mais rápido possível. Mas o texto diz que Jesus saiu do sepulcro, e o que ficou no sepulcro? As vestes de Jesus. Então imagina comigo, os discípulos entram, rolam a pedra, não acordam os soldados, entram no sepulcro, e ao invés de pegar o corpo e ir com o corpo rapidamente, eles desenrolam o corpo calmamente, colocam os lenços, olham um para o outro e dizem: agora sim, agora podemos roubar o corpo de Jesus. Não faz sentido. A ressurreição de Jesus não é uma questão apenas eu creio ou eu não creio. É necessário ter muito mais fé para acreditar que ela não aconteceu do que de fato aconteceu. Mas a maior evidência que Jesus ressuscitou não são essas que eu te disse, mas são essas que eu vou te falar agora. A maior evidência da ressurreição de Jesus é a transformação que ocorreu nos discípulos. Quando Jesus ressuscita, lembra de Tomé? Quando a gente fala Tomé, o que nós pensamos? O que duvidava, não é? Mas olha o que o texto diz. Que quando Jesus aparece os discípulos, Tomé olha para Jesus e fala: eu só acredito se eu colocar a mão. Jesus estende a mão, ele coloca. Tomé coloca a mão do lado de Jesus. Olha a frase que Tomé diz. Olha só. Quando Tomé vê Jesus e põe a mão em Jesus, ele diz: Senhor meu e Deus meu. Por que isso é impactante? Porque nenhum judeu adora dois deuses. Impossível. Eles adoram um único Deus. E até aquele dia, ninguém ousava chamar Jesus de Deus. Mas
Pesquisa nos textos que você vai ver. Quando Tomé diz, Senhor meu e Deus meu, ele não está chamando só Jesus de mestre, ele está dizendo, antes do Senhor morrer, eu achava que o Senhor era o Filho de Deus, um grande mestre, mas agora que ressuscitou, o Senhor não é qualquer um não, o Senhor só pode ser o próprio Deus. Há uma mudança radical em Tomé. Tomé é transformado. E Pedro? Olha Pedro. Pedro pregava a palavra, voltava a pescar. Pedro falou que ia com Jesus até o final, negou ele 3 vezes. Olha a instabilidade emocional de Pedro. Mas quando Pedro viu Jesus ressuscitado, foi o que o pastor disse. O primeiro sermão de Pedro, quando ele prega, 3.000 almas são convertidas. Não só a ousadia de Pedro. Os sacerdotes disseram assim para Pedro, Pedro, nós já pegamos você aqui falando nesse tal de Jesus, e nós já te prendemos, hein? Se continuar pregando nesse tal de Jesus, nós vamos te prender de novo. Sabe o que Pedro fez? Continuou pregando no templo, não tinha medo mais de ser preso, não tinha medo mais de ser morto. Por quê? Porque algo na mente de Pedro tem que ter acontecido. E Paulo? Paulo disse o seguinte, eu estou afim de perseguir os cristãos e vou matar todo mundo. Ele foi lá no sumo sacerdote e pediu autorização para perseguir os cristãos. Quando Paulo está indo no caminho de Damasco, o que acontece? Há um clarão diante dele e uma voz, Paulo, por que você me persegue? Quem é que ele encontra no caminho de Damasco? O Cristo ressuscitou. A partir daquele dia ele começou a tomar pedradas por esse Cristo. A partir daquele dia ele começou a tomar chicoteada. A partir daquele dia ele sofreu naufrágio. A partir daquele dia ele foi picado por uma víbora. Por quê? Ele viu o Cristo ressuscitado. Como que explica uma mudança radical? Não é uma melhora. Radical. Porque ele encontrou com o Cristo ressurreto. E João? Jesus está na cruz. João descreve Jesus no Evangelho. Ele diz, coroa de espinho na cabeça. Ele estava com sede e pediu água. Nas suas mãos tinham pregos, nos seus pés também. João entregou a sua vida pelo Evangelho. E ele foi isolado numa ilha chamada Patmos. Quando João estava na ilha chamada Patmos, o que nós pensamos? Que se Deus fosse poderoso, tiraria ele da ilha, não é isso? Qualquer um que tivesse preso numa ilha, poderia falar, se o Senhor é poderoso, me tira daqui. Porque eu preciso pregar a sua palavra. Mas o texto não diz que Deus tirou ele da ilha, do jeito que ele queria. Mas o texto diz que João foi arrebatado em espírito. Agora ele vai descrever o Jesus. Mas não o Jesus da cruz. O Jesus ressuscitado. No lugar da coroa de espinho, João diz, os seus cabelos eram brancos como a lã. Sabe aqueles olhos que Jesus tinha na cruz, tristes? João diz assim, os seus olhos eram como chamas de fogo. Sabe aquele Jesus que ele falou que na cruz estava com sede e pediu água? Ele escreve em Apocalipse dizendo assim, quando eu vi ele, a sua voz era como voz de muitas águas. Lembra aquele Jesus que tinha prego nos pés? João descreve o seguinte, agora os seus pés não têm pregos, mas os seus pés são como latão reluzente. João vai dizendo, lembra que Jesus, eles brigaram pela túnica de
de Jesus, os soldados, agora João diz, agora esse Jesus que eu vejo, ele tem um cinto sobre a sua borda aqui, ó. E do lado João escreve que quando ele retornar vai estar escrito na coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. João não foi tirado da ilha de Pátimo fisicamente, melhor, ele foi tirado em nível de espírito, para quê? Para contemplar a maior obra de todas, e qual? Aquele que é eterno, que é o primeiro, o fim, que é o alfa, que é o ômega, que é o princípio, mas é o fim. A grande mudança, igreja, é entendermos que Cristo ressuscitou. Talvez você está pensando assim, legal, pregador, mas eu não acredito que Jesus ressuscitou. Não, eu vi um podcast de um cientista inteligentíssimo, ele disse que isso não existe. Deixa eu fazer uma pergunta lógica para vocês. Quando a gente inventa uma mentira, eu invento uma mentira, suponhamos que eu inventei uma mentira, ou você inventa uma mentira. Qual é o objetivo da pessoa que inventa uma mentira? Ela quer obter o quê? Vantagem. Você inventa uma mentira porque você quer ter vantagem. Talvez você esteja pensando assim, não, esses discípulos inventaram essa mentira, roubaram o corpo e falou que esse Jesus ressuscitou e apareceu para eles. Qual vantagem esses discípulos tiveram? Olha as vantagens que eles tiveram. Prisão, torturado, exilados, xingados, maltratados, crucificados. A história paralela diz que talvez Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, mortos a fio de espada. Isso não parece vantagem sobre uma mentira. Quando a gente inventa uma mentira e a gente vai indo com a mentira, só que chega um momento que nós somos pressionados, o que a maioria faz? Diz o seguinte, não, eu menti, e retrocede, não é? Eles não retrocederam. Eles foram até o final dizendo, esse Jesus ressuscitou. E mais, o apóstolo Paulo diz o seguinte, ele ressuscitou e já apareceu a 500 pessoas. Se vocês duvidam, pode ir em Jerusalém e perguntar. Onde que o evangelho começou? Em Jerusalém. Vocês acham que eles começariam pregando sobre Jesus ressuscitado na cidade que ele havia morrido, se de fato ele não ressuscitou? Se de fato isso fosse uma mentira, eles falariam o seguinte, não, vamos pregar sobre Jesus ressuscitado, mas vamos bem longe de Jerusalém. Onde a obra começou, o próprio Jesus disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Pode pregar em Jerusalém o que vocês viram, dali vocês vão para Samaria e os confins da terra. A ressurreição de Jesus não é um fato simplesmente de fé, ele é um fato de lógica. A crucificação aos olhos dos romanos era maldição. Mas agora, com o olhar da ressurreição, olha o que o Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. A mensagem da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A cruz só faz sentido quando você tem um Jesus que ressuscitou. Porque se a gente está com os dois discípulos, ainda com Jesus pregado na cruz, ou um Jesus morto, não faz sentido o evangelho. Aqui é a pergunta mais importante para você durante a sua caminhada cristã. Jesus de fato ressuscitou para você? Será que Jesus de fato ressuscitou para mim? Como é que eu vou saber se Jesus de fato ressuscitou ou não?
4 coisas nós precisamos fazer se de fato Jesus ressuscitou para nós. Primeiro, João, quando escreveu na sua epístola, ele disse: aqueles que vivem na prática do pecado, nunca, ele escreve, nunca o viu e nunca o conheceu. Se eu conto uma mentira hoje, peço perdão. Amanhã conto outra, peço perdão. Depois de amanhã outra e peço perdão. Estou praticando o pecado. Se eu vivo na prática, Cristo para mim ainda está morto. A primeira decisão que um cristão toma, de fato, quando Cristo ressuscitou, é abandonar a prática pecaminosa. Isso não significa que você vai viver sem pecado. Impossível, não é isso. Estou falando de viver na prática do pecado. Se estamos vivendo da maneira que queremos, com os nossos pecados de estimação, do jeito que queremos, Cristo ainda está morto para mim. Abandonar o pecado é a primeira coisa. Segunda coisa, se Cristo realmente ressuscitou, se Ele está vivo, eu vou conversar com Ele. Sim ou não? Está vivo? Então não faz sentido eu falar que Cristo realmente ressuscitou para mim, se eu não tenho vida de oração. A gente não ora. Se eu não estou orando, o que eu estou falando para Ele? Para mim o Senhor está morto. Quando a gente lembra que Ele está vivo, na verdade a gente lembra para ver se Ele se lembra de nós, né? Jesus, o negócio é o seguinte, essa semana está pegando lá na empresa e parece que vai mandar umas pessoas embora, eu preciso que o Senhor intervenha lá, não é assim? Ó Jesus, eu vou abrir uma empresa, mas eu preciso que o Senhor multiplique os meus ganhos. É sempre para Ele fazer uma coisa. Então, se eu não tenho vida constante de oração, eu estou demonstrando que Jesus para mim está morto. Primeira coisa, abandonar o pecado. Segunda coisa, vida de oração. Terceira coisa, estudo das Escrituras. Qualquer série que você for assistir, no mínimo tem 40, 50 minutos, cada capítulo, cada episódio. Dependendo do que você vai assistir, é pecado e errado? Não, eu assisto. Eu assisto até o meu time, que não está ganhando de ninguém, o Corinthians, perder. Não é sobre isso que eu estou dizendo. O que eu estou falando é, nós gastamos todo o nosso tempo com tantas coisas e não estudamos as Escrituras. Irmãos, não faz sentido você falar assim, eu amo, suponhamos, eu amo as obras do Michelangelo, eu amo o Michelangelo, um grande artista que teve lá no século XV, as esculturas, as pinturas dele, eu amo ele, você ama ele. Aí você fala assim, nossa, vai colocar em exposição as obras de Michelangelo, aí você fala assim, não, eu amo o Michelangelo, mas as obras dele eu não curto muito não. Não faz sentido. Como que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo a palavra dele? Se eu não tiro tempo para ler e para estudar? Engraçado que a gente lê um capítulo, o sono bate, mas a série passou 5 horas e nem viu. Terceira coisa, vida de estudo da palavra é uma demonstração que Cristo ressuscitou para mim. E última coisa, se eu abandonei as práticas erradas, se eu tenho vida de oração, e se eu agora estudo as Escrituras, qual é o próximo passo? Falar de Jesus para o outro.
Sabe como que a gente está vivendo como cristão? A gente vive assim, vê se isso identifica com você. Ó, segunda-feira, a gente chega do trabalho, Netflix. Terça-feira, a gente vê o dia inteiro futebol. Quarta-feira, a gente vai para jogar um futevôlei. Na quinta-feira, a gente reúne para uma outra coisa. Na sexta-feira, a gente faz outra coisa. No sábado, a gente sai com todo mundo para tomar um açaí, passa no açougue, compra carne, Coca-Cola, já tem o limão, tem o sal grosso. Domingo a gente acorda, 11 da manhã, 11h30 já coloca fogo ali na churrasqueira, a coca já está bem gelada, limãozinho no ponto, a gente come o churrasco, come um pão de queijo, uma maionese gostosa. Quando dá 6 horas, hoje tem culto. Aí a gente toma banho, vem para a igreja, olha só. Qual é o tipo de reclamação? Eu, como que prego, eu converso com as pessoas, sabe o que eles falam para mim? Ah, Rodrigo, já não cantam mais hinos cristocêntricos e nem se pregam mais palavras cristocêntricas. Eu vou explicar o que é isso. Pregar mensagem cristocêntrica ou cantar hinos cristocêntricos seria, ao invés de ficar pregando, você vai ter sua vitória e bênção, falar sobre Jesus. Sobre a obra de Jesus. Ao invés de ficar cantando só hino de vitórias, falar sobre Jesus. A reclamação das pessoas das igrejas, que eu converso, é isso. Ah, temos que cantar hinos cristocêntricos, porque Cristo tem que ser o centro. Não, a pregação tem que ser cristocêntrica. É engraçado que essas pessoas querem hinos cristocêntricos, pregações cristocêntricas, mas só lembram de Jesus 6 horas da tarde para vir no culto. E a gente sai reclamando do culto, não é? O irmão hoje não trouxe uma palavra impactante. Hoje o coração não ardeu como os 2 discípulos no caminho de Emaús. Então a gente precisa avaliar qual é o evangelho que a gente diz que segue. Qual é o Jesus que de fato nós estamos seguindo. Aqui eu encerro. Talvez você saiu da sua casa dizendo o seguinte, preste atenção. Olha só a diferença do evangelho. Eu vou lá na igreja hoje e eu quero que Deus me dê uma resposta. Não é isso que nós falamos direto para Deus? Deus, eu preciso de uma resposta para saber se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, se eu permaneço naquele emprego, se eu saio, se eu monto uma empresa ou não, se eu faço a faculdade X ou não, se eu presto concurso ou não, eu quero uma resposta. Eles disseram isso para Jesus. Falaram assim, Jesus, se o Senhor for o Messias, mostra um sinal para nós, aí nós vamos crer. Sabe o que Jesus disse? Só um sinal será dado a essa geração. Qual? O sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias num grande peixe e foi vomitado, o Filho do Homem também estará 3 dias no seio da terra e vai ressuscitar. A resposta de um falso evangelho é, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para isso, vai para não sei onde, já viu isso? Mas a resposta do evangelho é, já foi dado meu filho, ele morreu na sexta-feira, mas no domingo pela manhã, ele ressuscitou, não tem outra resposta. Isso é evangelho. Agora, técnicas de conseguir alguma coisa, é melhor a gente ouvir os da internet, que são muito bons, mas evangelho é mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de caráter, é chegar na empresa e as pessoas olharem, ali tem um cristão, será que quando a gente está nesses ambientes, nos veem como cristão? Na faculdade, moço, te veem como um cristão? Na vizinhança, será que nos enxergam como cristão? Então precisamos sair daqui hoje diferente. Cristo de fato precisa nos transformar.
mensagem dura que nos leva para o céu. Curva os seus olhos, curva a sua cabeça.